Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos comentar um pouco a respeito aí das mudanças que nós tivemos no Bradesco, né? Um banco que a gente comentou bastante aí nos últimos meses, e também explicar um pouquinho do rolo, vamos dizer assim, né, que veio com as notícias da possibilidade de federalização da CEMIG e também da Copasa. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham de Bradesco, de CEMIG, de Copasa e, claro, falem sobre outras ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Vamos comentar um pouco aqui, iniciando, na verdade, pelo Bradesco, né, pessoal? Hoje as ações reagiram, né, essa questão da troca do presidente da empresa de maneira positiva, chegaram a subir em torno aí de 4%, agora que eu vi ali no fechamento, estava subindo em torno de 3%, e foi anunciada, né, pessoal, a entrada do Marcelo Noronha, que já é um cara que está no Bradesco, né, como novo CEO, novo presidente executivo do grupo, no lugar do Otávio do Lazari Júnior, né, que está desde lá de 2018 como CEO da empresa. Tá? A gente encara esse movimento de uma forma positiva. Tá? A gente entende que o Bradesco já deveria ter feito algumas alterações, e quem tem nos acompanhado viu que a gente já fez algumas críticas aqui em relação à gestão da empresa, principalmente no que se refere à concessão de crédito. Né? Na prática, o banco ele emprestou mais dinheiro do que deveria, né? Não fez um bom gerenciamento disso, a inadimplência subiu, as provisões para devedores duvidosos também subiu, os resultados derreteram. Né? Tanto que a gente espera que os resultados do Bradesco comecem a melhorar só na virada aí de 2024 para 2025. Inclusive, a gente comentou algumas vezes, aí tem gente que acha que é pessoal contra o banco, e não tem nada disso, né? A gente sempre faz a avaliação mais racional possível, até porque o próprio banco já não trazia projeções muito otimistas em relação ao futuro, né? E essa troca de presidente mostra isso que a gente estava falando. Ninguém troca o presidente se a situação tá boa. A não ser que tivesse um planejamento para a saída do Lazaro, que não era o caso, tanto que o mercado foi pego de surpresa aí com essa alteração, tá? O lado bom disso tudo, né, pessoal, que foi o que eu falei, a gente já esperava, isso já deveria ter acontecido na nossa avaliação, essa troca, né? Inclusive a gente entendeu que a gestão foi muito passiva, né? Quando eles estavam anunciando aí toda essa piora da empresa. O lado bom é que as mudanças ocorrem justamente para o Bradesco focar na recuperação da rentabilidade, no controle da inadimplência, né? E a gente entende sim que o pior do Bradesco já ficou para trás, inclusive no último trimestre, quando o banco divulgou os resultados, nós comentamos sobre isso. Né? O banco divulgou resultados negativos, já era esperado que os resultados viessem negativos, porém, eles vieram melhor do que o esperado. A gente espera essa inversão para daí no ano que vem o Bradesco começar a anunciar resultados mais positivos. Então, apesar da nossa preferência aqui, eu não estou falando de recomendação, mas apesar da nossa preferência em termos de empresa, de qualidade de empresa, pelo Itaú e pelo Banco do Brasil, saudamos com certeza essa mudança, né? Esperamos sim que nós tenhamos uma virada aí no Bradesco, tá? Então, nós gostamos, e o mercado aí que botou as ações do Bradesco para cima também gostou dessa mudança positiva na nossa avaliação. Antes de falar aqui de Copasa e de CEMIG, pessoal, eu quero deixar para vocês aqui, para quem não baixou, esse relatório grátis aqui da melhor small cap da Bolsa, e também aproveitar os últimos dias da nossa promoção Black Cap, assinar a Capitalizo com até 60% de desconto, as melhores assinaturas do mercado pelos menores preços. E nós tivemos aqui também, né, pessoal, essa outra notícia da possibilidade de federalização da CEMIG e da Copasa, duas companhias estatais do estado de Minas, a Copasa de saneamento e a CEMIG, uma empresa elétrica. Né? A CEMIG sofreu bastante, as ações ontem caíram em torno de 9%, hoje em torno de 3%. A Copasa caiu 3% ontem, hoje ali está fechando 0-0, a gente vai entender por que essa diferença. O que na prática vai acontecer, né, ou que o estado de Minas está negociando com a União Federal, é que o governo ele quer trocar ativos, incluindo essas duas empresas, tem outros ativos também, por renegociação de dívida. Né? Hoje a dívida, não só de Minas, mas de outros estados é grande. A de Minas hoje está na casa de 160, 162 bilhões de reais, então eles gostariam de fazer isso. Tá? E aqui não cabe a gente, né, pessoal, fazer juízo de valor, se é certo, se é errado, mas o que no nosso entendimento passa na cabeça lá do Zema é, eu vou conseguir vender para a União por um preço melhor do que se eu fosse privatizar essas empresas, tá?
E aqui depende, né? Porque esse processo aqui, pessoal, é um processo complexo. É claro que no primeiro momento a gente descarta qualquer possibilidade de privatização das empresas, o que no nosso entendimento não era tão palpável assim, né? A gente comentou no caso da Sanepar, que tem mais chance, a Celesc, a própria Sabesp, que está mais avançada, mas em Minas era uma situação diferente, né? O que a gente esperava até, e também congela agora, é da CEMIG vender mais ativos, incluindo a Taesa. Então, no momento, isso fica tudo congelado, tá? E, claro, esse processo aqui, como eu falei, é um processo complexo, né? Porém, a possibilidade de mudança de controle, né, acaba assustando, principalmente aqui no caso da CEMIG, e por isso nós tivemos essa pressão de curto prazo no preço das ações, tá? Mas na prática, pessoal, é tão complexo quanto privatizar, porque a gente precisa ter o Congresso Nacional aprovando isso aqui, a Assembleia de Minas aprovando, tem que ter a aprovação dos órgãos de controle, tanto estaduais quanto os federais, como o TCU, por exemplo, né? E no caso da Copasa, a gente tem que lembrar que a empresa tem tag along, ela está lá no novo mercado, então a oferta, né, que o governo federal fosse fazer ou que o governo federal fosse pagar pela empresa, teria que ser feita para os minoritários também, e a gente tem uma proteção maior em relação a esse sentido, tá? O que não acontece no caso da CEMIG, né, que é uma empresa que não está no novo mercado e tem o tag along de 80% lá nas ações ON. Tá? Então, esse risco, né, de um projeto desse passar acaba sendo maior aí na CEMIG. A gente tem exemplo de outras empresas elétricas do controle da União, a Eletrobras aí é um exemplo recente disso, né? Então seria mais palpável nesse sentido, mas não tem nenhum exemplo de uma empresa de saneamento federal, né? Até porque isso é feito de uma maneira bem focada, né? Nos estados, nas cidades. Quantos municípios tem Minas, né? Como é que o governo federal vai fazer a gestão de uma empresa estadual lá que tem dividido em vários municípios? Então é bem complexo mesmo no caso da Copasa de alguma coisa acontecer. E como eu falei, né, pessoal, isso aqui a gente vai falar mais a respeito, não é um processo para amanhã, tá? Então, é uma nova ideia aqui que acabou surgindo, e como vocês viram aqui, tem um monte de coisas tem um monte de processos para isso aqui passar antes da possibilidade de efetivamente ser aprovado, tá? Sobre a questão das ações em si da CEMIG e da Copasa, nós já tivemos ações da CEMIG, a gente surfou toda a recuperação da empresa ali meados de 2017, 2018 até 2020. Depois a gente entendeu que seria mais interessante nos posicionarmos em outras empresas do setor elétrico. De qualquer forma, a gente entende que tem opções mais interessantes do que a CEMIG numa posição de longo prazo, né? E no caso da Copasa, a mesma coisa. Quando a gente fala de utilidades públicas, a gente prefere mais as empresas do setor de energia, do setor elétrico, porque elas têm mais opcionalidade. Energia solar, eólica, gás, né? As próprias empresas do setor elétrico podem trabalhar com saneamento também, e a gente gosta mais ainda da Sanepar. Então, se fosse para ter algum ativo, né, do setor de saneamento, entre Copasa e Sanepar, a gente entende que a Sanepar é mais interessante, né, uma empresa mais redondinha que a Copasa, apesar da Copasa também ter feito um trabalho recente para redução de custos, despesas excelente, tanto que os resultados da Copasa, os últimos vieram bastante positivos, né? Então a gente prefere mais o setor de energia, né? A gente hoje, por exemplo, na carteira de dividendos, não tem recomendação do setor de saneamento. Tem empresas que se beneficiam do setor de saneamento, isso sim, mas não temos essas empresas, a gente prefere o segmento de energia, mas se fosse para ter uma de saneamento, a gente entende que a Sanepar é mais interessante. Mas como eu falei, tá, pessoal, a gente vai voltar a falar a respeito disso. Hoje foi só para explicar essa situação, né? E situar aí quem estava muito preocupado, né? É o momento de esperar, é o momento de ter calma, porque isso aqui vai demorar um pouquinho ainda para a gente vislumbrar um pouco melhor, tá? E lembrando que eu vou deixar para vocês também aqui, pessoal, o nosso site, onde tem as assinaturas, os conteúdos, os resultados das nossas estratégias, vocês podem clicar ali, né? Eu quero ver lá a carteira de dividendos, né? Já que eu comentei aqui, lá tem o vídeo, o explicativo, os resultados históricos das carteiras. Lembrando, né, pessoal, que a Capitalizo hoje tem os melhores resultados do mercado, tudo comprovado, tudo feito de maneira independente, transparente, e também o melhor atendimento aí do mercado. Quem quiser falar com a gente, manda um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pessoal, pode nos chamar agora no WhatsApp, só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!